Boa noite a todos. É uma grande alegria ter vocês nesta casa. Sejam sempre muito bem-vindos. Então vamos nesse momento fechando os nossos olhos. Vamos acalmando a nossa mente, os nossos sentimentos, nos deixando envolver por esta música, pelas energias desta casa, pela espiritualidade que aqui se encontra, que desde o momento em que vocês adentraram a esta casa, está cuidando tão amorosamente de cada um de vocês, fortalecendo, consolando, cuidando para que possam levar com vocês aquilo que vieram buscar nesta noite, desde que estejam receptivos para receber a ajuda da espiritualidade amiga. Vamos nos ligando e agradecendo ao nosso anjo da guarda, nosso mentor individual, este querido amigo que nos possibilitou aqui estarmos nesta noite, que cuida tão amorosamente de cada um de nós, nos intuindo sempre para o bem, para a luz. Vamos nos ligando à nossa querida mãe, Maria de Nazaré, agradecendo a ela por nos ter trazido nosso amado Mestre Jesus, por todo o seu amor para com cada um de nós, seus filhos espirituais. Ela que está conosco em todos os momentos de nossa vida, nos amparando, nos fortalecendo, nos consolando. Vamos nos ligando e agradecendo a Jesus, nosso amado Mestre, nosso guia, que veio a este mundo por seu amor por toda a humanidade, para nos deixar o caminho que nos leva para mais próximos do Pai, o caminho para a nossa evolução, através do seu Evangelho que nos ilumina, que nos direciona. E assim, imensamente agradecidos a Jesus, vamos nos ligando a Deus, esse nosso Pai misericordioso, Criador de tudo, essa energia suprema, a quem agradecemos por mais essa oportunidade de vida e que possamos ter a força e a coragem suficiente para aproveitá-la da melhor forma possível, buscando cuidar das nossas escolhas, buscando nos autoconhecer e assim nos melhorar a cada dia. E assim, agradecidos, nós pedimos ao Pai as bênçãos para este trabalho nesta noite, rezando silenciosamente dentro dos nossos corações a oração que Jesus nos ensinou e que nos liga diretamente ao Pai. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas faltas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E é com grande alegria que nesta noite nós recebemos
para nos trazer a preleção, nosso irmão Alexandre Bevilacqua. Seja bem-vindo, viu? Minha meia hora começa agora ou já começou a tosse? Começa agora. Se eu não usar isso aqui... Se eu começar a afastar o microfone, porque eu falo gesticulando, vocês me avisam, viu? Essa distância tá boa? Ótimo. Estou aqui dentro de uma casa espírita, então todos nós somos espíritas e acreditamos em reencarnação. Para iniciar, eu quero me apresentar para vocês. Vocês estão diante de uma personagem. Eu sou, nesta existência, eu estou falando isso que serve como exemplo para todos nós, viu? Então, nessa existência, vocês estão vendo, eu me apresento como um homem, atendo pelo nome de Alexandre, tenho uma personalidade que foi muito mais influenciada nessa existência do que o que eu trago do passado, de todas as minhas encarnações. Porque quando eu reencarnei, eu trouxe comigo a única coisa que eu tinha, que eram as aptidões que eu adquiri em seguidas existências e também no plano espiritual, sofrendo, aprendendo, vendo os outros, trabalhando ou não. E muitos defeitos e algumas virtudes que eu adquiri, muito poucas. Mas eu sou fruto de uma influência da casa onde eu nasci, da família com quem eu fui criado, formado por duas raças, minha mãe nordestina e o pai italiano. Então eu sofri a influência de duas vertentes totalmente diferentes no estilo de vida, de alimentação, na forma de encarar a vida, de reagir diante das coisas. Depois tive também a influência da escola onde eu estudei, a cidade onde eu cresci, desenvolvi minha infância, dos amigos que eu tive, dos professores que me influenciaram, do curso que eu fiz, das faculdades, da profissão, dos amigos e inimigos, e tudo isso formou essa personagem que está aqui diante de vocês. E a hora que eu desencarnar, eu retorno ao mundo espiritual. Espero que não tão ruim como foi da última vez, que eu tenho certeza que foi bem complicado, como deve ter sido para a grande maioria de nós. E vou retomar, no caso aí, a minha essência, que é realmente a minha existência como espírito. Isso somos todos nós. Nós somos o fruto de todas essas existências que nós tivemos, os nossos acertos, os nossos erros, né? Os crimes ou não, as inimizades que nós arrumamos, as amizades, os amores, tudo isso influencia a formação de cada um de nós. Então eu digo sempre para todo mundo, cada um de nós é único no universo. Pensem bem, no universo infinito, com trilhões e trilhões de galáxias e não sei quantas estrelas, constelações, espíritos, nem tem como se falar a quantidade, mas cada um de nós é único em todo o universo. Porque aqui nessa sala, em todo o nosso planeta, em todo o sistema solar, não existe um espírito igual ao outro, ou dois espíritos que tenham tido exatamente as mesmas existências, nas mesmas encarnações, reencarnado e desencarnado ao mesmo tempo, adquirindo todas as experiências idênticas, reagindo da mesma forma, influenciados da mesma forma, não existe. Então cada um de nós é único no universo. Nós somos, como Jesus disse, nós somos deuses. É que nós ainda não entendemos esse poder latente que nós temos, porque ainda nós somos muito pequenos, porque estamos... Tá perto? Tá bom assim? O som tá bom? Porque nós ainda somos praticamente crianças na escala evolutiva espiritual. Nós somos ainda infantes, porque não conseguimos ainda nem compreender o que é o universo na sua essência, o que é Deus. Nós não compreendemos nada ainda, estamos começando a levantar um véu pequeno. Mas como cada um de nós, tá? Fomos criados há muito tempo, na simplicidade e na ignorância, para atingirmos a perfeição, a pureza de sentimentos e a ciência e o conhecimento mais completo possível. Nós temos dentro de nós duas coisas que Deus colocou, que é a consciência, que nós podemos abafar, nós podemos
não prestar atenção, mas ela é o nosso juiz. Mais dia, menos dia, ela vai despertar e vai nos acusar. E nós vamos ter que sofrer as consequências das nossas escolhas. Então, é a consciência que nos vai trazer, ao apontar o que nós fizemos de errado, que vai despertar em nós o sentimento de culpa ou de remorso, e a vontade e a necessidade de retomar e refazer a caminhada para desfazer esses erros que nos levaram a essa situação de remorso e de tristeza e depressão, seja lá o que for. Então nós recebemos a consciência e Deus também colocou em cada um de nós uma coisa chamada livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa que nós somos espíritos livres para escolher, livres para decidir o que nós queremos para nós, o que nós fazemos para os outros. A liberdade de escolha é nossa, desde que não prejudique aos outros. Esse livre-arbítrio, Jesus mesmo quando ele esteve entre nós, ele apontou em 3 situações a necessidade de nós exercermos o livre-arbítrio. Jesus não andou, naquele tempo que ele ficou, aqueles 3 anos, que ele caminhou na chamada Terra Santa, ele em momento algum, ele perdeu a oportunidade de nos dar ensinamentos, de nos dar exemplo, de nos dar amor, de ensinar o bom humor, a caridade, a sua presença. Ele não perdeu uma oportunidade, mas ele nunca saiu oferecendo milagre. Ele nunca saiu oferecendo nada para ninguém. Nunca. Ele nunca chegou para uma pessoa e falou assim, você quer andar? Para um paralítico. Ele não falou para os cegos que queria enxergar, não expulsou demônio, a não ser quando alguém pediu, porque ele mostrava que havia necessidade das pessoas exercerem o livre-arbítrio. Porque nós temos o livre-arbítrio até para sofrer. E os espíritos não podem interferir nas nossas vidas sem a gente pedir. Ele nunca chegou a falar para uma pessoa assim, mas ele dizia sobre a fé. Se a pessoa tinha fé e acreditava que seria curada, como ele fez com o paralítico, que falou, você acredita? Acredita, então eu quero. Levanta e anda. Ele sempre falava assim, o que queres que eu faça? Exerça a sua vontade, exerça o seu livre-arbítrio, mas exerça também a sua fé. Ele nunca falou, mas sempre que ele fez alguma cura, ele dizia em seguida, a tua fé te curou. Vá e não peques mais para que mal maior não te aconteça. Quer dizer que aquela cura não era uma cura definitiva, era uma cura temporária. As pessoas tinham que mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, para que não acontecesse coisa pior. Ele dizia, você veio, pediu, eu te atendi, você acreditou em mim, eu te atendi, mas você precisa mudar. É assim que funciona. Deu uma pontada aqui no ouvido. Existe um personagem na história da Grécia chamado Hipócrates, que era médico, filósofo, fundou a primeira escola hipocrática de medicina, quando ele combateu a superstição, as simpatias e tudo aquilo que não tinha nada a ver com a questão do tratamento das doenças. E ele, quando fundou isso aí, ele sempre falava para os seus alunos, isso é um dos seus pensamentos filosóficos, ele dizia, antes de curar um paciente, pergunte a ele se ele quer ou ele pretende mudar o estilo de vida que o levou a adoecer. Então pronto, tá aí, nós já podemos pensar. Tem um problema de fígado, eu tenho que mudar a minha maneira de proceder. Se eu quiser tratar o meu fígado, tem que substituir gordura, álcool, tem que tirar tudo aquilo que vai me prejudicar o metabolismo. Tem um problema de pulmão, tem um problema de vista, tem um problema de... Não importa. Nós temos que mudar a nossa maneira de ser para que a cura se instale. E se instalada a cura, nós não podemos continuar a agir como era antes. Uma pessoa que era alcoólatra, com problema já quase de cirrose, se ele para de beber e ele se sente melhor, o fígado se recupera, ele não está curado. Ele não pode voltar a beber. É assim que funciona. Nós temos que mudar a nossa maneira. E isso eu estou falando de parte física. Já já nós vamos entrar na parte de pensamento, de moral e também daquilo que nós fazemos conosco mesmos. Jesus ensinou isso aí. Jesus deu exemplo. Ele deu muito ensinamento. O maior deles, o mais puro, além das parábolas, foi o Sermão da Montanha. Hoje, o que a humanidade fez com o uso do seu livre-arbítrio, no caso coletivo? No 4º século dessa era,
com a mudança, vamos entrar nessa parte histórica, senão não vai dar tempo, porque eu já estou preocupado, porque começa a vir coisa para falar. A humanidade fez a escolha de procurar o quê? A forma e não o conteúdo da presença de Cristo na nossa terra. O Cristo não veio fundar nenhuma religião, ele não veio criar catolicismo, ele não criou coisíssima nenhuma de Pedro é o primeiro Papa, nada disso. Ele veio espiritualizar a humanidade. Ele não veio aqui prometer nada que não fosse o reino do céu para aquele que se espiritualizar. Espiritualizar é o quê? É nós nos desapegarmos da matéria. A matéria é o que nos faz ser egoístas, orgulhosos, né? Ciumentos, possessivos, invejosos. Tudo tem base no apego à matéria. Aquele que não liga para a matéria não tem inveja dos outros. Aquele que não tem apego à matéria, ele não se sente dono de ninguém. Nós não podemos ter posse sobre um espírito. Nós somos todos nós, individualmente, heterogêneos. Cada um de nós é único. Nós não somos, nessa existência, nós temos ligações. Na existência passada eram outras, na próxima serão outras. Lógico que entre elas muitos serão repetidos, aqueles que nós amamos e aqueles que nós temos que nos reconciliar. Então a nossa existência espiritual, nós entregamos na mão de terceiros a nossa ligação com Deus. Deus é nosso Pai, é o nosso Criador. É simples a gente ver Ele dessa forma. Ele está aqui entre nós. Eu não preciso de ninguém para falar com Ele por mim, para rezar para Ele por mim. A minha ligação com Ele tem que ser direta. É assim que tem que funcionar. Nós não podemos entregar as nossas escolhas, o nosso destino, nada na mão de terceiro. Nem padre, nem pastor, nem médium, nada. Nós é que temos que tomar as rédeas da nossa existência. E isso tudo está nos livros de Kardec, principalmente, Livro dos Espíritos e o Evangelho. O Evangelho é um manual, é um roteiro de conduta moral para que nós possamos aplicar na nossa personalidade aqueles ensinamentos que estão lá, que vão fazer com que a gente aprenda a perdoar, com que a gente entenda a necessidade de socorrer, auxiliar o próximo, de sermos homens de bem, de não praticarmos o mal e também não nos omitirmos na hora de praticar o bem, porque tudo está interligado. Tudo está interligado. Jesus, a providência divina é tão boa com a gente, que sabendo que isso é da nossa natureza, ficarmos na nossa zona de conforto e pedir que outras pessoas falassem com Deus em nosso nome e nos perdoassem, não importa de que forma, ou rezando 50 Ave Maria, ou construindo o telhado novo da igreja, não importa. Nós não temos que procurar terceiros, uns nós. Aí, sabendo da nossa natureza, zona de conforto, nós recebemos mais informações que não são ditas facilmente. Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, com seus ensinamentos. Depois, Francisco de Assis, que ele reencarnou na Terra, não importa se é João Batista, não importa quem é, João Evangelista, ele veio para trazer de volta a humildade, a simplicidade e a pobreza daquele cristianismo primitivo que ia cuidar da alma, do coração e da caridade no meio dos povos. Também nós não abraçamos ele. Vem a terceira, o Espiritismo. E, infelizmente, quando nós temos agora, e não virá outra oportunidade, não tem mais o que falar para nós. Tudo já foi dito. Nós não podemos perder. O Espiritismo, os ensinamentos não vão se perder. Nós não podemos perder essa oportunidade de trazer para dentro de nós esses conhecimentos. Ali está a base para nós retornarmos ao mundo espiritual em condições muito melhores. Ali tem todos. Ali está dando reflexo. Eu preciso ficar para cá para meter. Uma hora que tiver 8h35, alguém me avisa. O que acontece? Nós temos ali ligações, inúmeras ligações. Então hoje nós fazemos do Espiritismo uma coisa que, na verdade, nós estamos perdendo a essência do que foi ensinado para nós. O Espiritismo começou com o estudo científico de o que somos nós. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso futuro? Qual é o nosso destino? Qual é o nosso passado?
do que nós somos feitos, leis morais que nós vamos estar submetidos a ela por toda a nossa eternidade. Nós somos imortais, nunca vamos parar de adorar a Deus, de trabalhar, de praticar o amor, a justiça e a caridade, nunca, nunca. Nós estamos submetidos a essas leis pela eternidade afora. Então ali também tem mais coisas e hoje nós estamos deturpando isso. Sabe como? Uma frase que foi mal interpretada e que muita gente vai me criticar. Fora da caridade não há salvação. Aí eu falo, salvação do quê? A minha alma não vai para o inferno. Jesus falou que nenhum de suas ovelhas irá se perder, ele não vai perder. Então que salvação é essa? É a salvação do nosso tempo, é a salvação da nossa encarnação, é a salvação da nossa paz de espírito, daquilo que nós temos dentro de nós, de bom que nós temos que salvar. Essa é a salvação. A perdição é perder o tempo, perder a encarnação e voltar atrás, para voltar para o mundo espiritual na mesma situação. Chega! Nós já erramos tanto, já sofremos tanto, e aí nós vamos falar, fora da caridade não há salvação. Então as pessoas começam, é sopa, é roupa, é isso e aquilo outro. Não é essa a caridade verdadeira é aquela que o Cristo ensinou para os apóstolos. O que é a caridade, mestre? Benevolência para com todos, indulgência com defeito alheio e o perdão das ofensas. Aí para nós que somos espíritas, temos que aliar a essa frase outros conhecimentos que estão no Evangelho. Outros que estão lá, como por exemplo a reencarnação. Benevolência para com todos. Sede bons. Por quê? No Evangelho diz lá, não negue o socorro a ninguém, porque você não sabe quem é aquela pessoa. E você pode virar as costas para alguém que no mundo espiritual você vai reconhecer como sendo o seu pai, como sendo um espírito muito amado por você, e aí vem o vergonha e o remorso, porque você não fez o bem que você poderia ter feito a ele, e ainda tem mais. Não sabemos se a providência colocou-nos no caminho daquela pessoa para fazer o bem, para aliviar seu sofrimento, para diminuir a sua cruz. Será que nós não tínhamos esse compromisso? Na virada de costas demonstra egoísmo, orgulho, vaidade, preguiça. Então nós não podemos deixar de fazer o bem por causa disso, porque não sabemos quem é aquela pessoa. Perdão das ofensas, não, a indulgência com defeito alheio. Também tem no Evangelho, não julgueis para não ser julgados. Com a mesma intensidade que você julgar e condenar alguém, você será julgado e condenado. Está lá no Evangelho. É só a gente começar a entender. Aí fala lá, né? A indulgência com defeitos alheios. Como que eu vou julgar alguém? Que direito eu tenho? Será que eu tenho direito de julgar uma pessoa pela aparência dela? Por uma atitude? Será que eu posso falar alguma coisa ou condenar alguém? Se há 200 anos atrás eu não sei o que eu fazia? Eu não sei se eu era um salteador assassino que matava mulheres e crianças, tomava o que era dos outros. Eu não sei. Como que eu posso julgar? Como que nós podemos julgar uma pessoa que está na rua, na sarjeta, sujo? Nós não sabemos o que levou ele àquela situação. Então nós temos que ser indulgentes com os defeitos alheios e não com os nossos. Nós sempre somos com os nossos. Ah não, a culpa é da minha sogra. Eu não tenho nada a ver com isso. É esse povo que me influenciou a fazer coisa errada. E a última que é o perdão das ofensas. Por que nós temos que perdoar as ofensas? Também. Eu não sei o que eu fiz para aquela pessoa que hoje me agride. Será que eu fui uma desgraça na vida dele num passado recente ou em umas vidas passadas? Será que ele aceitou reencarnar e suportar a minha presença na oportunidade de eu me reconciliar com ele, e ele sentindo a minha presença, se recordando inconscientemente, se revolta comigo e me agride? E se eu partir para descontar as ofensas, eu vou estar perdendo talvez a oportunidade de uma reconciliação. Então vamos perdoar a ofensa. Se eu devo, ótimo, eu não agravei a situação. Se eu não devo, o problema é dele que me agrediu, o problema é dele que me ofendeu. Então tudo isso está ligado, são ensinamentos que estão no Evangelho. E nós não podemos mais terceirizar para ninguém. Nós temos que buscar a instrução. Capítulo 6 do Evangelho, o advento do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Por quê?
tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu tirei de conhecimento, de experiência do dia a dia, de trabalho mediúnico, leitura, de tudo, de livros, de conversas, de ver o erro dos outros. Eu não estou mentindo aqui, eu estou falando que para mim é uma verdade. E ninguém vai tirar isso de mim, porque eu sei que é uma verdade para mim. Eu poderia estar aqui falando um monte de besteira, mas aí as pessoas pegam e falam assim, nossa, né? Se não conhece, se não tem um estudo, não tem instrução, vai acreditar em qualquer coisa que eu falar. Você quer ver uma coisa bonita? Chegar alguém e falar assim, vamos nos unir, as nossas pequeninas luzes, formando um céu estrelado para orientar o viajante terreno que sofre as agruras das paixões dos emaranhados da romagem da carne. Que bonito, hein? Vocês entenderam tudo que eu falei? Nossa, que bonito, é? Tem alguma coisa nisso? Tem nada. É fútil. Não tem nada, não tem conteúdo de nada. E acontece isso, a gente não pode nos entregar às pessoas que falam bonito, às pessoas que vêm, que não importa onde. Nós temos que ter o critério para decidir o que é melhor para nós, o que é melhor para os nossos filhos, para os nossos maridos, esposas, nossas famílias, nossa vida. Mas para a gente escolher o que é melhor, nós precisamos ter conhecimento e instrução. E se não temos, vamos buscar. Se ninguém aqui vai assinar um contrato, né? Ninguém aqui assina um contrato sem ler o que está assinando. E se não sabe o que está assinando, ele vai perguntar. Porque se ele assinar sem conhecer, ele vai entrar numa fria. Se nós tomamos atitudes sem conhecimento, nós estamos arrumando problema. Da mesma forma, no dia a dia de nossas existências. Nós temos, nesses livros, a chave para não voltar para o mundo espiritual do jeito que nós voltamos. Eu sei que na última vez eu devo ter caído lá para baixo, saí chutando todo mundo, bravo, xinguei, esbravejei, né? Aí espíritos, isso acontece com todo mundo, tá? Não assim nessa revolta. Outros já vão meio doentinho, vai para lá, onde que eu tô, o que eu fiz, tá? Mas não é essa a questão. Nós chegamos numa situação qualquer, ou abestalhados ou revoltados. Nós, doentes da alma, a grande maioria de nós é doente da alma. O que aconteceu? Espíritos nos recuperaram, nos conduziram, nos limparam, nos reequilibraram, nos explicaram, nos instruíram, despertaram em nós a consciência de analisar os nossos atos. Por que eu estou dessa situação? Olha quanta maldade eu fiz, olha quanta gente eu prejudiquei, tanta gente que eu amava, que eu não tomei cuidado, abandonei meu filho, traí minha mulher, ou a mulher traiu o marido, fugiu, largou os filhos, não importa. Nós vamos receber desses espíritos que nos socorreram amor, que eles são espíritos indulgentes. E nessa situação, nós vamos ser fortalecidos e apresentados a uma oportunidade de reencarnarmos. Eles nos amam e eles assumiram conosco o compromisso de nos amparar. Nenhum de nós está sozinho. Nenhum de nós está sozinho. Além deles, cada um de nós tem o seu guia espiritual. Se vocês procurarem no Evangelho, o anjo da guarda está lá. É o melhor amigo que nós temos e nós nem lembramos que eles existem. E tem, além de tudo, espíritos também que nos amam de vidas passadas e que aguardam o nosso retorno ao mundo espiritual, vencendo a nós mesmos. Então, a única oportunidade que nós temos de melhorar, de retornar ao mundo espiritual, pelo menos com a mente em paz, é nós colocarmos em prática os ensinamentos do Mestre. E não adianta ficar, amados, sede perfeitos como meu Pai o é. Que isso não adianta nada. Eu chegar para ela e falar, faça caridade, minha irmã, que você vai ser feliz. Adianta eu falar isso para a senhora? Adianta eu falar? Não, é uma coisa que tem que sair de dentro. É aquilo que Jesus fez quando veio e ensinou a gente a reforma, é de dentro para fora. Dentro para fora. Quando nós terceirizamos, começamos a buscar, né, a nossa reforma moral de fora para dentro. De fora para dentro. Agora, com o Espiritismo, nós não podemos fazer de novo de fora para dentro na prática dessa caridade, que não é caridade, é assistencialismo. A caridade verdadeira é a prática do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não é isso. E nisso está resumido tudo. E quem não se ama não vai amar ninguém. Como que eu posso me amar?
Eu vou continuar falando mais 4 minutos. Vocês descansaram já? Não? Tá bom. Como que eu posso amar alguém? Como que eu posso me amar? Primeiro, pensando, eu sou o único no universo. Jesus disse que eu sou Deus. Eu tenho luz dentro de mim. Só que ela está coberta com os meus pensamentos terrenos, meus pensamentos mesquinhos, pequenos. Isso que tampa a minha luz, ela só vai aflorar quando eu começar a olhar os outros como pessoas amadas por Deus, como Ele me ama. Então eu não vou fazer o mal para essa senhora, porque ela tem um monte de gente que ama a ela. Não estou falando de Deus, estou falando filhos, falando pessoas, amigas, familiares, que têm amor por ela. E se eu fizer o mal a ela, eu estou fazendo um sofrimento para muita gente que vai sofrer com o sofrimento dela. Eu não posso fazer isso. Então eu tenho que olhar para ela como uma irmã hoje, um espírito encarnado num corpo de mulher. Eu não sei se eu conheço ela ou não de vidas passadas. Não é esse o momento. Então, nós temos dentro de nós um potencial tão forte que nós vamos, quando tivermos adquirido a moral e deixarmos a nossa luz aflorar, nós vamos ter os mesmos poderes de Jesus, de curar, fazer o cego enxergar. Tudo isso ele falou que nós vamos poder fazer quando nós tivermos fé e moral. Orai e vigiai é a nossa proteção contra a influência dos espíritos que nos trazem, né, a procurar ajuda em razão exatamente da nossa falta de vigilância. Orai e vigiai. Orai a Deus. Deus está aqui. Pai, está difícil. Pai, eu errei. Me dá uma oportunidade de desfazer meu erro. Procurar a pessoa. Perdão, eu te prejudiquei. Vou desfazer o mal que eu te pratiquei. Eu estava em uma situação completamente perturbado. É assim que a gente faz. E perdoar as pessoas, não carregar mágoa no coração. A prece mais agradável aos olhos de Deus é a que parte de um coração puro. Não é essa? São tantas frases que existem por aí. E eu estou aqui falando tudo isso, que é para dar um chacoalhão para que vocês entendam que a reforma tem que ser de dentro para fora. É isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo quanto a ti mesmo. E exercer o nosso livre-arbítrio com a consciência de que o que eu estou fazendo hoje, eu vou colher amanhã. O bem que eu pratico, o próprio que o Chico falava. O bem que nós praticamos é o nosso advogado em qualquer situação do futuro. Então, o bem que nós praticamos tá? Sem falsidade, tá? O bem que nós praticamos sem querer fazer negociação com Deus. Eu vou ser bonzinho porque aí Deus vai me dar um lugar no céu. Não, não é esse. Nós temos que ser uma coisa sem desprendimento. É o amor com desprendimento, fazer o bem com desprendimento, sem segundas intenções. Não adianta negociar com Deus. Nós não somos dessas religiões que pagam 10% do salário para Deus nos fazer ficar ricos e sermos amados e amorosos. Não somos desse tipo. Nós só vamos conquistar aquilo que nós merecermos pelos nossos atos, as nossas escolhas. Mais um minuto? Eu tenho 1 minuto só. Gente, olha, nós temos o livre-arbítrio para sofrer. Para sofrer. Por isso que tem a frase, pedi e obtereis. Pede. Buscai e achareis. Bater a porta e se abrirá. Se não bater nessa porta aqui, ninguém vai abrir para a pessoa. Vem cá, entra aqui. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai pegar, digamos, esse senhor, digamos que ele está perturbado. Se ele não vier aqui buscar ajuda, eu não vou saber que ele está lá na casa dele precisando de socorro. Eu estou exemplo, tá? Um amigo meu, espírito, falou para mim e para minha mulher médium, a gente tinha esse problema espiritual, todo mundo tem, não sou santo. Ele falou para nós assim, 30 segundos. Eu vejo tudo o que está acontecendo, eu estou do lado, eu estou vendo o que está acontecendo. Mas eu não posso fazer nada porque vocês não me chamam e vocês não me pedem. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, vocês têm o livre-arbítrio para sofrer. Eu não posso interferir. Eu não posso tomar iniciativa. Se não me pedirem, eu não posso. Então é isso. Os espíritos, mais 30 segundos. Os espíritos precisam trabalhar. Ponham isso na cabeça. Eles precisam trabalhar. Quando a gente vem numa casa buscar ajuda, pedir socorro,
pedir proteção, pedir alguma coisa, um equilíbrio, um passe, alguma orientação, até mesmo um tratamento espiritual, eles precisam trabalhar. Eles esperam que a gente faça esses pedidos. Se nós não pedirmos, eles não podem. Ninguém vai dar emprego para uma pessoa que é vagabundo se ele não quiser trabalhar. Você pode arrumar um emprego para ele, ele vai olhar para você e falar: o que você quer, rapaz? Quem falou que eu quero trabalhar? É assim. Então, pedir, obtereis, buscar, achareis, bater a porta, se abrirá, e nós temos o livre-arbítrio para sofrer. Tá bom? Uma boa noite a todos, agradeço a oportunidade. Minha boca secou, é hora de eu parar de falar. Se deixar, eu vou até as 9h30. Obrigado pela oportunidade. Olha o patrão aí, ó. Ele já me olhando feio ali, e falei assim: essa água ali? Fica à vontade. Posso levar já? Muito obrigado, viu? Gratidão. Boa noite para todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Tchau, gente. Tchau. Então vamos fazer a nossa preparação para os passes. Fechando os olhos novamente. Buscando sentir o ambiente onde estamos. Permitindo sentir. Refletindo sobre tudo aquilo que viemos buscar. E principalmente, refletir sobre a mensagem da noite, que o companheiro nos trouxe, nos fez lembrar do livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é que as nossas escolhas. E cada um de nós escolhemos estar aqui hoje. Cada um de nós estamos aqui por um motivo. E todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, sejam elas quais forem. Nós, unicamente nós, que vamos responder por elas. E já que escolhemos estar aqui, vamos permanecer no silêncio, aproveitando todo o ambiente preparado carinhosamente pela espiritualidade, para que assim o fazendo, estaremos mais receptivos para o momento do passe. Lembrando sempre que as nossas escolhas devem ser baseadas no Evangelho do Cristo. E a Ele rogamos, a Deus, a sua misericórdia, para que continue nos envolvendo em serenidade e equilíbrio no decorrer desta semana. Que assim seja.